Bem-vinda à Casa do Baralho, onde você mergulha nos mistérios dos oráculos, desvenda símbolos e se reconecta com o sagrado. Aqui a cartomancia vai muito além das cartas. É linguagem, magia e caminho. Puxa uma cadeira, embaralha seu baralho e vem comigo, porque aqui sempre tem uma carta virada para você. Você já percebeu que a maioria das praticantes de artes divinatórias são mulheres? Isso não é uma coincidência. Essa conexão vem de longe, de um tempo em que oráculos e práticas divinatórias eram não só uma ferramenta de sabedoria, mas também de poder feminino. Desde os tempos mais remotos, as mulheres foram responsáveis por interpretar sinais e padrões, sejam na natureza, no céu ou nas cartas. No Egito Antigo, sacerdotisas como as de Ísis detinham grande influência na espiritualidade e realizavam oráculos em templos sagrados. Na Grécia, o oráculo de Delfos era conduzido por Pítia, uma sacerdotisa de Apolo que proferia respostas enigmáticas para reis e guerreiros. Na tradição hebraica, Débora, mencionada na Bíblia como juíza e profetisa de Israel, orientava seu povo tanto em decisões políticas quanto espirituais, demonstrando um papel ativo das mulheres. Na tradição hebraica, Débora, mencionada na Bíblia como juíza e profetisa de Israel, orientava seu povo tanto em decisões políticas quanto espirituais, demonstrando o papel ativo das mulheres na comunicação com o divino. Na Roma antiga, as sibilas eram profetisas, cujas previsões eram consultadas pelos imperadores antes de grandes decisões. Durante séculos, essas mulheres detinham o conhecimento e prestígio, sendo fundamentais na relação entre o divino e o mundo humano. Com a ascensão do cristianismo e a imposição de estruturas patriarcais que já vinham sendo construídas ao longo de milênios, a prática divinatória feminina começou a ser marginalizada. Durante a Idade Média e a Inquisição, mulheres que dominavam essas artes foram perseguidas e condenadas como bruxas. Um exemplo emblemático é Joana d'Arc, que afirmava ter visões místicas e ouvir vozes que a guiavam em suas batalhas. Apesar de ter liderado exércitos e inspirado uma nação inteira, ela foi capturada, julgada por heresia e feitiçaria e condenada à fogueira em 1431. Séculos depois, foi canonizada pela mesma igreja que a matou, mas a sua morte exemplifica como mulheres com os dons visionários eram frequentemente marginalizadas e punidas. No século XVII, os julgamentos das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, resultaram na execução de diversas mulheres acusadas de práticas ocultas, em um dos episódios mais emblemáticos da caça às bruxas na era moderna. Ainda assim, algumas figuras conseguiram se destacar. No século XII, Hildegarda de Bingen era uma mística, escritora e visionária, uma freira católica cujas previsões e interpretações eram altamente respeitadas. No século XIX, Marianne Lenormand se tornou uma das cartomantes mais influentes da França, sendo consultada por figuras como Napoleão Bonaparte e sua esposa Joséphine. Sua prática com as cartas ajudou a popularizar o sistema que hoje leva o seu nome. A escritora e pesquisadora Mirella Faur destaca como, ao longo da história, as mulheres foram guardiãs do conhecimento espiritual e divinatório. Segundo ela, os oráculos femininos não eram apenas formas de adivinhação, mas também ferramentas de conexão com os ciclos naturais, autoconhecimento e fortalecimento pessoal e coletivo. As práticas divinatórias
sempre foram parte da trajetória das mulheres, apesar das tentativas de repressão e apagamento. Esse resgate atual das artes divinatórias não é apenas uma tendência moderna, mas um ato de retomada de um espaço historicamente feminino. Nos dias de hoje, vemos um movimento crescente de mulheres resgatando a espiritualidade e as artes divinatórias como ferramentas de autoconhecimento e empoderamento. O tarô, o Petit Lenormand e outros sistemas de cartomancia são utilizados não apenas para prever o futuro, mas para guiar decisões, compreender padrões e fortalecer a conexão com a própria intuição. A abertura das mulheres para esses saberes é historicamente muito maior do que a dos homens. Isso porque as artes divinatórias não se baseiam apenas em técnica, mas também em sensibilidade, percepção e uma conexão profunda com o simbólico e o invisível, características tradicionalmente associadas ao feminino. As mulheres sempre tiveram uma conexão natural com os oráculos. Hoje, mais do que nunca, elas retomam essa relação não apenas como ferramenta de previsão, mas como um caminho de autoconhecimento, de cura e de fortalecimento pessoal. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe sua visão comigo aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. Como os oráculos fazem parte da sua história pessoal. Nós nos vemos no próximo episódio de Na Casa do Baralho. Até lá!